Gente, nós estamos meditando num texto da Bíblia, num livro da Bíblia. Qual que é o livro mesmo que a gente está meditando? Tiago, o velho Tiago. E hoje nós vamos dar sequência nessa meditação. Nós vamos prosseguir nas reflexões em Tiago. E num texto que, numa sessão, numa parte, que falou muito ao meu coração, e o meu desejo é que fale ao seu coração também. Ele já está sendo projetado, é Tiago, capítulo 4, de 1 a 10. Tiago 4, de 1 a 10. Esse é o texto que vai servir de base para a nossa reflexão bíblica dessa noite. O texto nos diz assim: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados, pedem apenas o que lhes dará prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigo de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentações e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém. Queridos, nós já estamos numa caminhada, já numa jornada longa. Tiago já nos ensinou tantas coisas. Tiago já nos ensinou sobre o que é uma fé de um servo de Deus, de uma serva de Deus, que ela deve ser frutífera, que ela não pode ser morta, mas ela deve gerar fruto, fruto no caráter, fruto na vida das pessoas. Tiago tem nos ensinado que as bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas, elas precisam ser multiplicadas na vida das pessoas, porque é a melhor maneira, ou talvez a única, de fato, revelarmos a presença de Deus nas nossas vidas, no relacionamento com as pessoas. Nós já vimos que Tiago censura fortemente a questão de quem não faz uma boa administração da sua própria língua, que fala impensadamente, o que não deve, na hora errada. Nós vimos o Tiago nos orientando a pedirmos sabedoria a Deus, diante das grandes questões das nossas vidas, não diante das grandes questões do mundo, não, são das nossas vidas e das nossas famílias, porque Deus quer derramar sobre nós sabedoria para tomarmos as decisões alinhadas com a vontade dEle. E hoje ele vai avançando um pouquinho para uma questão que é o mundanismo. Essa palavra ela é meio estranha, ela parece assim, uma palavra muito do século passado, assim, mas eu não arrumei uma outra melhor, que é a influência do mundo sobre a vida dos cristãos, que é a influência de valores do mundo, contrários aos valores de Cristo, mas presente dentro de nós, no nosso coração, sendo abrigadas pelo nosso coração, ou presentes na nossa família ou nos nossos relacionamentos. O texto vai tratar um pouco sobre isso e vai deixar claro que todas as vezes que nós nos alinhamos com valores que são do mundo, mas que são contrários aos valores de Deus, nós adoecemos e nós aniquilamos, por exemplo, a nossa vida de oração. Tiago vai mostrar para nós que o que nós precisamos é lamentar essa inclinação todas as vezes que nós damos vazão, que nós alimentamos essas inclinações ruins do nosso coração e que estão alinhadas com valores do mundo, que o que nós deveríamos fazer era lamentar, nos humilharmos diante da presença de Deus, pedirmos perdão a Ele, porque Ele tem perdão para nós. Então nós vamos ver um pouquinho, a partir do versículo 1, ele está falando aqui da origem das brigas.
origem das contendas, das confusões, mesmo em meio aos crentes, ou sobretudo em meio aos crentes, já que ele escreve para crentes, seja na igreja, seja na casa, na família do cristão, as confusões que nós nos metemos com outros crentes mesmo. E ele fala, então, de que muitas vezes nós tretamos um com o outro. Ele apresenta uma resposta por causa de prazeres que guerreiam dentro de nós. O problema está dentro do coração e da mente do cristão. Ele começa mostrando que existe uma luta interior dentro do cristão. Algo acontece dentro dele. De onde vem isso? Desses prazeres que militam na nossa carne corrompida pelo pecado, que militam dentro de nós. Questões dentro das nossas vidas nos fazem a tomar decisões equivocadas e até mesmo entrarmos em contendas, em brigas, em conflitos, por causa dessas, quando nós damos vazão e nós alimentamos essas inclinações. Há uma guerra no seu interior, há uma guerra no seu coração. Antes dessa guerra ser contra alguém, contra a esposa, contra o marido, contra o irmão, contra a irmã, contra o pastor, contra a ovelha. É uma guerra interior que é travada. É dentro do indivíduo, dentro do servo de Deus, da serva de Deus. Porque o Espírito foi dado a ele, o Espírito foi derramado sobre a vida dele, ele foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo no momento da sua conversão, para ser guiado agora por esse Espírito, e esse Espírito comunica com o Espírito dele qual é a vontade de Deus. Mas isso resolve todos os problemas? Não, porque também a nossa carnalidade, também a nossa inclinação do pecado está dentro de nós. E todas as vezes que nós rejeitamos a obra do Espírito e damos vazão à nossa própria carnalidade e com tanta sedução externa, que é essa sedução do mundo, tantas iscas colocadas perto de nós, e nós mordemos a isca, nós nos desviamos do propósito de Deus. E isso se manifesta de várias formas, mas ele começa dizendo que uma manifestação disso é que nós não conseguimos ter paz um com o outro. Nós não conseguimos... Vocês sabem o que é pinguela? Quantos aqui sabem o que é pinguela? Deve ter pessoal só mais de 40 que sabe o que é pinguela aqui, gente. Pelo amor de Deus. E teve gente que levantou e agora se arrependeu porque percebeu que entregou a idade. Quando eu era criança pequena lá em Volta Redonda, eu morava perto de uma mata. Nem todos tiveram a oportunidade de morar na zona verde da cidade. Eu tive. O pessoal falava que era um mato sem fim, que lá não era nem... que a gente morava no meio do mato. Mas é a zona verde da cidade muito valorizada, arborizada. E tinha rio que cortava ali, morava perto desse rio. E quando a gente ia entrando lá para o meio da mata, tinha uma pinguela. Aquelas madeirinhas colocadas assim, fajuta, aquilo ali vinha, levava metade, uma corda que era para você segurar, e a gente atravessava ali. Tudo moleque. Minha mãe está aqui não, né, gente? Por ver essas... Tem minha mãe, gente, tadinha. Achava que a gente estava estudando. Não, brincadeira. E a gente ia para lá com o molecado para pegar fruta, enfim, para aprontar, né? E a gente tinha que passar nessa pinguela. O rio embaixo, um areão. E sempre tinha um engraçadinho que resolvia pegar o distraído e dar um toquinho nele para cair da pinguela, para cair dentro do rio. Uma brincadeira super saudável, né? Criança sem celular, você sabe que tem brincadeira muito saudável. Então, a minha infância, meu período, tinha essas coisas aí. E a gente levava o cachorro para tomar banho lá no rio junto com a gente. Era uma beleza, irmãos. Então, essa pinguela é inesquecível para mim, que eu aprendi os riscos de uma pinguela desde muito cedo. Você passar na pinguela com alguém que não gosta muito de você, você corre o risco de terminar lá embaixo. Às vezes, os cristãos dão vazão a maus pensamentos, maus sentimentos, e eles agora vão escolher com quem eles podem ou não passar nas pinguelas da vida. Porque dependendo de quem estiver ao lado dele,
ele vai dar vazão aos maus sentimentos, aos maus pensamentos, e ele se sente muito tentado a dar um toquezinho em alguém para lançá-lo da pinguela. É isso que o Tiago está dizendo. E a Bíblia é fantástica, irmãos, porque a Bíblia não esconde os erros dos seus heróis e nem as fragilidades da igreja. Quando o Tiago fala isso, ele está falando de gente como a gente, que por orgulho e falta de quebrantamento, começa a selecionar pessoas que poderão passar na pinguela conosco, sem causar dano a nós, nem nós a eles. Mas o que Deus quer é que nós vivamos em paz com Ele e com todas as pessoas. O texto avança, no versículo 2, ele começa a falar um pouquinho sobre a questão que é uma vida com Deus, mas que me parece que é, sobretudo, uma vida de oração. Olha só, querem o que não têm, matam para conseguir, invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles, e vocês não têm o que desejam, por quê? Porque não pedem. Ele já começa, ele está dizendo que tudo isso aqui, gente, isso aqui, ele não está falando do coração de pessoas que não têm Cristo. É importante ressaltar isso. Ele não está dizendo que é a pessoa que não tem Jesus, que tem esses sentimentos de inveja, de desejar o que é do outro. Ele está dizendo que isso é presente na vida de cristãos. Ele está dizendo aqui que nós lidamos com esses sentimentos. Ele está dizendo aqui que é um desafio para nós, quando a gente está com um carro velho, e chega um irmão com um carro novo e põe aqui no estacionamento do lado do seu, que é velho. É disso que ele está falando. Que ao invés de nós nos alegrarmos com a conquista daquele irmão, e nós celebrarmos, e darmos um abraço gostoso nele, e falar, velhinho, que bênção, hein? Está com carro de patrão agora, vamos festejar isso aí. A gente fica com inveja, a gente bate o olho no carro dele, e o sentimento é ruim ao invés de ser bom. O sentimento não é de amigo, de irmão, de parceiro e de gratidão a Deus. Porque dentro de nós dizemos, não, o meu está muito velho, ele não merecia isso. E por aí vai, gente. Estou dando um exemplo de um monte que a gente poderia passar a noite inteira relatando aqui. O que o Tiago está dizendo é que cristãos, discípulos de Jesus, também lidam com sentimentos. E como nós vamos lidar com eles, como nós vamos geri-los na nossa vida, é que é a grande, que vai revelar a presença do Senhor em nós ou não. Então, no versículo 3, primeiro assim, ele fala, querem o que não têm, e até matam para consegui-lo, aqui num sentido figurado, penso eu acho que os irmãos lá ainda não estavam se matando literalmente ainda, não era isso, mas é essa a ideia do que eu ilustrei aqui, é meio que você mata o outro no sentimento, nessa relação. Inveja o que é do outro e começa a arrumar confusão e contenda por conta disso, mas aí ele começa a dar uma luz aqui, ó. Não tem o que desejam porque não pedem, vocês não oram. Versículo 3 está projetado agora e ele vai explicar um pouco melhor isso. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Quero parar um pouquinho aqui, conversar com vocês, pensarmos juntos. Irmãos, oração é um exercício. Oração é exercício, um exercício sublime, singelo, mas também poderoso. Porque oração transforma aquele que é o alvo dela, mas transforma sobretudo aquele que se põe a orar. Então, quando eu oro pela salvação de alguém, pela cura de alguém, quando eu oro por alguém que é meu chegado, que está perto de mim, ou por um povo muito distante que está em sofrimento, e eu estou buscando o agir de Deus na vida dessas pessoas, muitas vezes nós não percebemos que o primeiro agir de Deus é em nós. É naquele que se prostra, é naquele que se dobra, é naquele que se coloca diante do Senhor. E o que o Tiago está tentando mostrar para nós é que se nós deixarmos as inclinações do nosso coração e as seduções do mundo nortearem a nossa vida, nós vamos orar cada vez menos e com orações cada vez mais pobres.
a gente fica numa reza gospel, uma reza evangélica. A gente começa a repetir o mesmo assunto com Deus em determinados momentos do nosso dia, sem que aquelas orações reflitam de fato qual é o nosso momento, qual é o momento da nossa casa e de tudo que está ao redor. É fácil fazer isso, irmãos, sem perceber, sem maldade, sem dolo, mas isso vai se tornando assim um costume apenas, e não de fato um exercício no relacionamento com Deus, porque eu já faço sem consciência, eu já faço sem amor, eu já faço sem perceber o agir de Deus. Então, assim, a oração tinha que ser diferente, irmãos, naquele dia assim que a gente está comendo aquele prato especial, sabe, aquele prato que a mamãe fez para você, assim, aquele tempero de mãe, assim, e pode ser a mais simples, mas tempero de mãe não tem quem supere aquilo, e você está comendo, se você tem a sua mãe para temperar aquela comida e te servir, pensa que gratidão que não deveria estar no nosso coração, porque muitos não têm, chegam a sonhar com isso, e não tem mais. Eu estou dizendo para você, é que naquele dia que está difícil, que você está com vontade de sumir, mas não é sumir das pessoas que te aborrecem, não, é sumir das que te amam, das que cuidam de você, das com quem você compartilha a vida. Ou só eu que tenho isso? Aquele dia que você quer fechar para balanço, assim, sabe? A oração tinha que ser muito diferente. Ela tinha que ser com lágrimas. Ela tinha que ser com todo o seu sentimento diante de Deus. E ela é muito diferente do dia que está tudo bem, que está tudo suave, que está tudo em paz. E o que a gente faz? A gente vai orando a mesma. A mesma. Pode estar o dia mais fantástico, o momento melhor, o momento mais duro e difícil. Aquilo não se reflete mais na nossa relação com Deus. Nós nos perdemos. A gente aprendeu algo que a gente no começo de fato orava e agora repetimos frases por costume. Isso já não é mais oração. Já não é mais se prostrar diante do Deus vivo de fato. Já não é mais desfrutar da presença de Deus. Já não é mais abrir o seu coração na presença de Deus. Mas é isso que Deus quer de nós. Agora, por que nós não conseguimos? Por que nós transformamos algo que um dia já foi tão sincero, tão honesto, tão profundo, em algo apenas que cumpre uma tabela, algo apenas superficial? O Tiago vai tentar nos orientar quanto a isso também. Versículo 4, ele diz assim: adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Ele está dizendo, ei, quanto mais você vai nessa agenda, quanto mais você vai nessa vibe, quanto mais você vai nesses princípios e valores que norteiam um mundo que está contra Deus, mais isso vai se refletir na sua relação com Deus. E o ponto mais sensível da relação com Deus é a oração, irmãos. Já viu alguém super bem com Deus não ora? Não vai ter. Você já vê alguém super afastado de Deus, mas com uma vida de oração assim firme? A pessoa está no pecado, mas está orando que só? Não tem também. Porque quando o pecado começa a avançar na vida da pessoa, qual que é a primeira porta que fecha? A da oração. Porque agora Deus é uma ameaça. Olha lá para Adão, o que não aconteceu? O primeiro casal, eles pecam. Qual que é a primeira reação? Deus se torna uma ameaça. Então eu tento fugir dele. Não quero conviver com ele, é muito mais forte do que eu não quero ter que prestar contas para ele. Eu não quero que ele lance luz sobre a minha vida. Então eu fecho a porta da oração. Tiago avança um pouco mais, versículo 5. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, ele generosamente concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Qual que é a visão que eu tenho do que Tiago queria?
Tiago estava tentando dizer para aquele pessoal: ei, está em tempo de se arrepender. Está em tempo da gente olhar que a gente está pegando essa influência do mundo junto com a inclinação do nosso coração, e a gente está se distanciando de Deus, e a gente está transformando a nossa relação com Deus numa trivialidade, numa coisa costumeira. Nós estamos transformando até mesmo a nossa vida de oração em algo muito raso, muito superficial, mas o Tiago está dizendo: ei, tem solução. Não precisa ser assim. Deus não quer que seja assim. Vamos ter uma atitude diferente, vamos ter uma consciência diferente. Sabe por quê? Porque ele se opõe ao orgulhoso. Mas ao quebrantado, ao humilde, ao que reconhece que a vaquinha está indo para o brejo, que o caminho está equivocado, que a relação com Deus já não é a mesma. Sabe o que ele faz? Ele concede graça para mudar, para transformar, para reconstruir, para restaurar, para reavivar, para que cumpra o propósito dele novamente. Irmãos, tem algumas histórias na Bíblia que às vezes a gente deixa passar algumas coisas. Tem uma história muito conhecida, a grande maioria de vocês, se não todos conhecem. É a história de uma família, a figura da mãe não aparece, é um pai, ele tem 2 filhos, um mais velho, um mais novo. Eles trabalham no campo, cuidam de animais, lavram a terra, e o mais novo se rebela com aquela vida, se rebela contra o pai, pede herança de pai vivo, coisa que não existe, mas o pai concede, e ele cata o que seria a parte dele na herança. O pai dele era próspero, ele pegou um bom dinheiro, e ele vai viver a vida sob a influência do mundo e do seu próprio coração, que é exatamente o que o Tiago está contando. O que ele fez? Ele deu vazão a tudo isso. Ele deu vazão à inclinação do coração dele para o pecado, e ele pegou a influência do mundo e falou: é aqui que eu vou ser feliz. Agora eu posso. Estou com dinheiro, estou livre. Sabe o passarinho que fugiu da gaiola? É isso aí. Ele é o filho mais novo desse homem. E ele sai, ele aproveita, mas ele deita e rola no pecado. Só que o dinheiro acaba, e o dele acabou. E ele começou a estar numa situação assim, terrível, porque agora já era uma situação de fome mesmo. E aí lá na sarjeta, lá no fundo do poço, ele falou: eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Irmãos, esse negócio não é fraco não, viu? E quando alguém está lá embaixo, lembra: eu tenho um pai. E quando ele está lá embaixo, o pai que ele estava rebelde contra ele, o pai que ele não dava a menor bola, mas é desse pai que ele lembra. Essa é a situação da gente, quando a gente deixa o mundanismo tomar conta do nosso coração e as inclinações do pecado. A gente vai num caminho que parece que a gente nem lembra que tem pai mais. Mas num dado momento, irmãos, pela graça de Deus, Deus traz à nossa memória: você continua sendo meu filho. Você tem um pai. Ele volta, irmãos. Desculpa a expressão, mas é a que para mim retrata melhor, com o rabinho entre as pernas. Sabe aquele cachorro que sabe que aprontou? Você fala: se fosse lá em casa, Oliver, porque ele sabe que ele aprontou. E ele já vem assim murcho já. Murchinho. Foi como esse filho chegou. Porque ele chega para o pai e fala assim: eu sei que eu aprontei contigo, pai. Eu sei que ao dar vazão para a inclinação do meu coração, ao seguir esses valores do mundo, eu aprontei contigo, eu sei que eu aprontei. Me recebe como um trabalhador, porque os teus trabalhadores vivem muito melhor do que o destino que eu dei para a minha vida. E o pai aceita, pega a carteira de trabalho dele, dá uniforme, bota, crachá. Nada disso, irmãos. O pai nem considera isso. Sabe o que o pai faz? Churrasco, festa. Churrasco de cordeiro, irmãos. Pensa uma coisa boa, uma costela de cordeiro. Pensa que coisa linda, irmãos. Uma
picanha de cordeiro. É churrasco de recepção para o filho. Roupa nova, anel no dedo, sandália no pé. Tudo que o pai está fazendo é restaurar uma única coisa. O churrasco, a roupa, o calçado, o anel, tudo. O banho, tudo. Só tem um objetivo. Não tem dois, é um só. O pai está restaurando a identidade do filho. O pai está renovando uma única verdade. Você sempre será o meu filho amado. É isso que o Tiago está dizendo para a igreja, que quando a gente se volta para o nosso Pai com o coração quebrantado, o Senhor tem graça para derramar sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Ele concede graça aos humildes. Tudo que vem depois, até o versículo 10, que foi o último que eu li, é o resultado disso, do pai ter graça para com a vida do filho. 7, diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Veja aqui que dobradinha incrível, irmãos. Se submeter a Deus e resistir ao diabo. Irmãos, qual que é a senha do sucesso da batalha espiritual? Como é que a gente vence as tentações? Como que nós vencemos as investidas malignas sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias? Aqui o Tiago é bem direto, que é o estilo dele. Ele fala: ei, se submetam a Deus. Conhece a vontade de Deus? Conheço. Pratica. Não conhece? Encontre. A vontade de Deus vai dirigir tua vida. Tu aprende o que é a vontade de Deus e se submete a ela. Primeira parte. Segunda, quando a tentação apertar, porque vai apertar, irmãos. Vai apertar. Resista. Resista. Você é capaz de resistir pela graça de Deus na sua vida. É uma mentira do inferno que existem áreas na sua vida que você não é capaz de resistir. Isso é uma mentira infernal, irmãos. Deus nos dá graça para uma vida de santidade. Versículo 8. Ele vai novamente dizendo para se aproximar de Deus, porque Deus corresponde. É muito forte isso, irmãos. Porque quando o filho estava lá na sarjeta e ele sabia que tinha aprontado com o pai, talvez passasse na mente dele o seguinte: pô, mas como é que eu vou chegar lá depois meu pai não me aceitar? Nem como trabalhador. Para onde eu vou? Aí que vai ficar pior. Mas o que o Tiago está dizendo é que quando a gente se aproxima dele, para se submeter a ele, ele nos recebe. Se você dá um passo, Deus dá 10 para perto de você. Porque o pai, quando vislumbrou de longe que era o filho dele, ele saiu e ele foi ao encontro desse filho que vinha. Irmãos, mas o texto é tão incrível, porque na cultura daqueles homens, e até hoje, o ancião é extremamente respeitado. E no costume deles, um ancião nunca corre. Ele não corre. Porque o significado disso, de alguém desesperado, e o texto descreve com detalhes que ele corre na direção do filho que ele ama e que ele quer restaurar o propósito. Lavem as mãos, pecadores. O que é lavar? A ideia das mãos é o que você faz, é a sua prática. Nós pegamos, nós tocamos.
Então, ele está falando de purificação de práticas aqui. Abandone práticas de pecado. Abandone práticas que têm a ver muito mais com a agenda do mundo do que com princípios bíblicos. Sai dessa enquanto há tempo. Se você tem se enfiado em algumas coisas, em algumas práticas, que na verdade são contrárias à vontade de Deus na sua vida, é a hora de largar. É a hora de deixar de lado, de renunciar, de abandonar essas práticas. E depois que ele fala, lavem as mãos, purifiquem o coração. Aí é dentro. Largue a prática e quebrante seu coração diante da presença gloriosa de Deus. Sabe por que muitas vezes a gente tem dificuldade de sair de uma condição de pecado? Porque, na verdade, a gente só olha para a prática. Eu vou largar isso. Eu sei que se Deus não gosta, eu vou largar isso aí. Mas, na verdade, o nosso coração não se submeteu a Deus, não se quebrantou na presença de Deus. Nós não chegamos ao ponto de dizer, Deus tem misericórdia da minha vida, porque eu estou ofendendo ao Senhor. Estou ofendendo a santidade do Senhor com tudo isso que eu tenho feito. Eu estou jogando na lama o sacrifício do teu filho por mim. Tem misericórdia da minha vida. Então fica tentando sair da prática do pecado apenas com a sua própria força. E ela dura quanto tempo? Dura até quarta-feira. Se for um sermão bem emotivo, dura, né? Terça, noite, assim, um sermão que faz todo mundo chorar, né? Vem uma galera à frente. Aí dura até terça, quarta-feira, quinta-feira. Mas na verdade não é isso, irmãos. Na verdade é um coração que se quebranta, que se dobra. Ele vai usar um termo muito interessante, um pouquinho mais à frente. Mas o que ele quer é que o coração se dobre, que o coração se quebrante, que se confesse pecados para que se receba perdão. Aí sim, com um relacionamento restaurado com Deus. Não porque não se pratica o pecado, mas porque se confessa o pecado praticado. Deus renova e restaura, Deus dá graça para restaurar o propósito. Final do versículo 8 ainda, desculpem. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Olha que coisa que ele traz aqui, que ensino que tem aqui. É aquele assim, eu estou com Deus, eu quero viver com Deus, mas eu estou seduzido, aí eu chego na escola, aí a escola, eu tenho a relação do grupo de amigos, eu tenho a influência do grupo, e o grupo opera de segunda a sexta-feira, tantas horas, e aí eu tenho pouco tempo na casa, eu tenho pouco tempo com os amigos da igreja, a influência do mundo é sempre muito maior, o deslumbre do mundo, o brilho das luzes que o mundo pode oferecer são sempre muito maiores. E aí, quando eu volto para a igreja, ou quando eu leio a palavra, ou quando eu converso com meu pai, ou quando eu converso com a minha mãe, ou quando eu converso com um amigo que é cristão, aquilo volta e mexe comigo, e ao final das contas eu estou dividido. Quando eu estou lá com o meio do pessoal, parece que eu não conheço Jesus. Quando eu estou com o pessoal da igreja, com Jesus e sem Jesus. Com Jesus de 18 às 21h30. Sem Jesus, o resto da semana. Mente dividida. Isso não é versículo bíblico, não, irmão, mas tem uma expressão bem legal que revela muito isso. O muro é do inimigo, viu? O cristão não fica em cima do muro, não. O muro é do inimigo. Desce do muro agora. Desce do muro agora. Sai do muro. Toma posição. Toma atitude. Quebrante-se diante do Senhor. O Senhor tem graça para com as nossas vidas. Versículo 9. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor. O que ele está dizendo aqui para a gente? Ele está dizendo que isso precisa ser sincero. Ele está dizendo que isso precisa vir de dentro de nós.
Ele está dizendo que quando é verdadeiro, é assim mesmo que acontece. Não fique com vergonha, não. Não fique com vergonha quando você fecha seu banho, tu vai tomar teu banho, que tu ficou sozinho. Você chorar na presença de Deus, você lamentar os seus erros, você olhar a Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo do meu casamento? O que eu estou fazendo da criação dos meus filhos? O que eu estou fazendo, Deus? Isso está pesando sobre a minha vida como uma bigorna sobre a minha vida. Os meus pecados estão pesando sobre a minha vida. O Tiago está dizendo que é assim mesmo. Essa semana eu vivi mais uma experiência muito legal, muito show de bola com essa igreja. Quando nós fomos assistir um filme essa semana. Irmãos, o último filme que eu tinha assistido foi E o Vento Levou. A Paixão de Cristo. Tinha tempo que eu não ia ao cinema, irmãos. Mas essa turma me fez ir, minha esposa também me fez ir. Glória a Deus pela vida dessa mulher abençoada. E foi muito bom, irmãos. Foi bom por causa do filme? Foi muito bom por causa do filme. Seja forte para assistir esse filme. Muito bom. Mas foi bom por ser igreja. Ser igreja é muito bom. Eu não sei o que seria da minha vida sem meus irmãos e irmãs. Eu não sei. Eu não sei o que seria da minha vida sem tantas pessoas que Deus colocou na jornada, na caminhada. E é um filme difícil de você não chorar, irmãos. Bem difícil. Alguns choram mais, outros com aquele chorinho envergonhado, mas chorou também. A gente chora pelo filme, tem gente que chora porque o time perdeu, tem gente que chora por não sei o quê, chora por isso, chora por aquilo, chora por tanta coisa. O que o Tiago está dizendo para nós, irmãos, é que às vezes a gente não chora pelo que devia chorar. É que o maior motivo, talvez, de choro para nós é a gente conhecer o Evangelho, mas errar o alvo. É a gente conhecer a verdade, mas a verdade não alinhar a nossa vida como deveria ser. É a gente conhecer a Deus, mas ter um relacionamento superficial com Ele. É a gente conhecer a Jesus como Salvador, mas não conseguir ter uma vida de oração profunda e significativa com Deus. Que a gente conhecer a palavra, mas a gente dá vazão às inclinações do nosso coração e aos princípios do mundo, porque isso devia nos levar às lágrimas, ao arrependimento, deveria nos fazer nos prostrar diante do Senhor e molhar o chão onde nós estivéssemos, porque isso é jogar na lama o sacrifício de Jesus por nós. Humilhem-se diante do Senhor, porque Ele os exaltará. Resista ao diabo, submetam-se a Deus, resistam às tentações malignas, diga não no poder do Espírito Santo, diga não às tentações no poder do Espírito Santo, se aproxime-se de Deus, aproxime-se do Senhor, quebrante-se diante dEle, humilhe-se diante dEle, e Ele vai restaurar a sua identidade e o propósito que Ele tem na sua vida. É o que o Tiago tem para nós. Quebrante-se, rompa com o pecado, resista ao inimigo, firme-se em Deus. Que essa seja a minha e a sua decisão. Amém?